E aí, tudo bem? Ports Trader aqui. Então, olha só, vamos começar mais uma parte aqui do pé direito para que você possa continuar o seu conhecimento, continuar o seu estudo, aprofundar mais sobre o mercado e aprender algumas coisas que realmente vão fazer a diferença quando você for apertar aquele botão e fazer os seus trades. Nessa parte eu quero te mostrar sinais de entrada. E para a gente facilitar ainda mais as coisas, eu quero te mostrar logo de cara o sinal de entrada mais prático que existe e que também gera muito retorno positivo se você encontrar ele da forma correta. O principal que você precisa saber sobre sinais de entrada é que existem vários, porém não é o sinal necessariamente que vai ser o divisor de águas entre você ter um lucro ou um prejuízo naquele trade, mas sim o local aonde aquele sinal de entrada vai estar aparecendo e, acima de tudo, a confirmação de que aquele sinal de entrada realmente é um sinal de entrada. Então, um dos melhores sinais de entrada que existem para que você que está começando agora, possa realmente identificá-lo de forma super prática no gráfico, se chama candle de força. Um candle de força nada mais é do que um candle grande, onde a gente tem claramente uma força visível do gráfico. Você já sabe que o candle ele abre e fecha, às vezes deixa um pavio aqui que a gente chama de sombra ou pavio, e quando a gente tem um corpo muito grande aqui, né, o corpo do candle. Quando a gente tem esse tipo de coisa, isso aqui se chama candle de força ou o famoso CF. Só que apenas localizar candle de força no gráfico não é o sinal. O sinal, como eu te falei antes, é uma junção do sinal em si, do local e da confirmação daquele sinal. Então aqui nessa aula eu quero te mostrar, como você já viu antes, você já aprendeu antes, sobre suporte, sobre resistência, sobre a movimentação do mercado, sobre a estrutura do mercado, os topos, os fundos, as ondas, os pullbacks, as tendências e toda aquela parte anterior. Então agora vamos focar nesse sinal de entrada do CF, que é o mais prático, juntando com essas informações que você já aprendeu nas partes anteriores aqui do pé direito. Então, eu quero te mostrar primeiro o que é o candle de força, para que você veja ele no gráfico, para poder continuar aqui com as explicações. Olha só. Você está vendo esse gráfico aqui? Então, isso daqui é um candle de força. Você percebe isso daqui? Isso daqui é um candle de força, é um candle grande. Isso daqui é um candle de força, é um candle grande. Isso daqui é um candle de força. Isso daqui é um candle de força. Tá? Então, essa aqui é a visão do candle de força. Após você perceber isso daqui, eu quero te mostrar como que você vai encontrar o seu sinal de entrada. Vamos voltar aqui para o slide. Então, entendendo e sabendo visualizar um candle de força, você viu como é que ele é? Então, agora o candle de força é o sinal. Então, o que está faltando para a gente identificar aquela estratégia e aquele ponto de entrada? Identificar o local onde ele vai estar aparecendo e identificar a confirmação daquele sinal. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte. A gente sempre vai entrar em candles de força que estão a favor do movimento ou da tendência que o mercado vem tendo naquele momento que o sinal está aparecendo. Então, por exemplo, se a gente está subindo, o mercado está em um movimento de alta, eu sempre vou procurar entrar em candles de força que são a favor desse movimento. Ou seja, se o mercado está subindo, significa que a maioria das pessoas estão comprando, certo? Se houver um candle de força verde a favor do movimento de alta, significa que realmente está tendo uma confirmação de que mais pessoas estão comprando. Então, esse aqui é o primeiro local onde a gente pode estar identificando o nosso sinal de entrada usando o candle de força a favor do movimento. Segunda forma da gente utilizar o candle de força no nosso sinal de entrada é após os pullbacks. Como você viu antes, o pullback nada mais é do que um local do gráfico onde você vai ter aquela segunda oportunidade de entrada. A gente já sabe que o mercado se movimenta em ondas. Então, digamos que aqui embaixo a gente percebeu que teve aquele início da grande decisão da massa em comprar e o mercado começa a subir. O que acontece se você não entrou aqui? Você vai ficar olhando o gráfico subir para sempre? Claro que não. A gente vai olhar o pullback. O pullback é a segunda chance, é a nossa segunda
possibilidade de entrada. Sempre pense no mercado como se fosse um ônibus. Você está na parada de ônibus, esperando o seu ônibus passar para você pegar aquela condução. O seu ônibus passou, você, putz, perdi o ônibus passou na minha frente, eu nem vi, não fiz sinal na hora, não consegui pegar naquele ônibus. O que você faz? Você desiste? Claro que não, você espera mais um pouquinho que venha o próximo ônibus e você entra no próximo, né? Trade é a mesma coisa, é igual pegar ônibus. Perdeu o primeiro sinal, relaxa. Daqui a pouco vem o segundo e você entra. O pullback é exatamente isso, a sua segunda oportunidade. Ele vai estar aparecendo aqui. Então, se a gente já sabe que o mercado está subindo, certo? Estamos vindo no pullback. Se após o pullback aparecer o candle de força, ali é o meu sinal de entrada. Então, até agora a gente viu duas oportunidades de entrada de sinal utilizando o candle de força. Primeiro, a favor do movimento. Candle de força a favor do movimento. Segundo, candle de força após o pullback. Aparecendo o candle de força que após o pullback a gente vai lá e entra. E terceira forma de você utilizar o candle de força, qual que é? Na linha de tendência de alta ou na linha de tendência de baixa. Então a gente já sabe que o mercado está subindo, está descendo, está subindo, está descendo. A gente tem aqui a nossa LTA, né? A nossa linha de tendência de alta. Se todas as vezes que o preço bater nessa LTA e mostrar para a gente um candle de força diretamente no toque da nossa LTA, a gente tem aqui então um outro sinal, se aparecer um sinal de entrada aqui, tá? Qual outra forma? LTB. Se a gente está tecendo em uma linha de tendência de baixa, a gente percebe que o mercado está claramente com uma LTB, qual que vai ser o nosso ponto de entrada utilizando o candle de força? Todas as vezes que o candle de força aparecer nessa LTB a favor do movimento, ou seja, um candle de força vermelho a favor desse movimento. Além disso, outra forma é voltando lá para aquela segunda aula do nosso aqui pé direito, aonde a gente estava vendo sobre suporte e sobre resistência. A gente tem um nível de suporte claramente definido aqui no gráfico, e a gente já sabe que a maioria das pessoas está aqui aguardando para fazer o preço subir quando bater nesse suporte, e a gente está descendo em direção a ele. Quando bate ali naquele suporte, a gente tem o nosso candle de força, nada mais é do que uma confirmação de que realmente as pessoas estão comprando, e a gente vai lá e compra também, utilizando o candle de força. Da mesma forma, resistências, a gente está lá em cima e está vendo que o preço tem um nível de resistência no gráfico, a gente já sabe que na resistência é onde todo mundo vai começar a vender. É onde a grande massa de pessoas da ponta vendedora está só aguardando para fazer o preço descer. E o preço vai subindo em direção a ela e chega naquela resistência, e lá em cima nos apresenta um candle de força vermelho a favor do que a gente está planejando, a favor daquela queda. A gente tem um sinal de entrada também. Então, esse único sinal de entrada, o candle de força, ele te dá várias possibilidades de entrada durante o dia inteiro, porque você vai ter vários pontos estratégicos do gráfico: suporte, resistência, pullback, topos e fundos, toda aquela estrutura que você viu anteriormente, linhas de tendência, e todas as vezes que você vê um candle de força a favor desses movimentos, é o seu sinal de entrada. E agora falta o último item. Qual que é a confirmação de que aquele candle de força realmente é um candle de força e está te identificando um sinal de entrada? Se chama rompimento de vela. O que isso significa? A gente já sabe que o mercado está subindo, então a gente vai sempre querer identificar um candle de força a favor desse movimento de alta, ou seja, um candle de força verde, né? Apesar daqui da cor da linha ser vermelha, a gente está falando que um candle de força verde. Eu vi que o movimento é de alta, eu estou vendo o candle de força. Qual que é a minha confirmação de entrada? Aquele momento que eu aperto no botão e vou com tudo para o mercado? Quando esse candle de força for rompido. Então o meu gatilho, minha confirmação vai estar exatamente acima, um pouquinho acima daquele candle. O próximo, ele vai fechar, o candle de força vai fechar, o próximo candle vai abrir. E quando esse próximo candle romper aquele outro ali, aquela máxima daquele candle anterior, a gente tem o nosso gatilho de entrada. É a nossa confirmação de que aquele candle de força, além dele ser forte, ele fechou forte, e além dele ser forte e ter fechado forte, ele ainda foi rompido, continuando a sua força.
Então, esse sinal de entrada é extremamente valioso. Se você utilizar ele no mini índice, se você utilizar ele no mini dólar, no Forex, nos mercados de ações, no mercado norte-americano, em qualquer mercado que você esteja analisando os candles e utilizando essas informações que você aprendeu aqui no pé direito, o candle de força vai te ajudar muito a identificar sinais de entrada de forma muito prática. É um sinal simples, mas que gera resultados se você adicionar ele a outras análises também, que é o que a gente fez agora, utilizando suporte, resistência, topos e fundos, no caso pullback, ondas, a tendência, LTA, LTB, etc. E acima de tudo, a confirmação.